sabemos que a unção quebra todo o jugo, amém? Amém. Nós cremos que aqueles que estavam doentes, em nome de Jesus, já estão sarados. Amém. Pelo poder de Deus. Aleluia. Ele é o médico dos médicos. Aleluia. A medicina é limitada, mas o poder de Deus não. A última palavra vem de Deus. Amém? Se a medicina diz não, Deus diz sim. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos agora. Em nome de Jesus. Pai amado, Deus poderoso, colocamos nas tuas mãos o teu filho, o pastor Hélio. Toca no seu coração, na sua mente. Que essa palavra venha diretamente às nossas necessidades. Que o Espírito Santo use a sua mente, o seu coração, e que a palavra seja transmitida para a honra e a glória do teu nome. Abençoa sua casa, sua família, seus filhos, netos. Estenda as tuas mãos, Senhor, e dá vitória. Nós queremos ouvir a tua voz, a tua palavra, vindo diretamente do trono da tua graça. Abençoa o teu servo, unge poderosamente. É o que nós te pedimos e oramos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Tem que se abrir Salmos primeiro, tá? A gente vai ler os 3 primeiros versículos. Salmos primeiro. Nós vamos ler o versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. Que Deus vai trazer ensinamentos para que a gente se debruce sobre eles e decida praticar. E ali tem algo tão especial. E a gente vai sair daqui hoje sabendo o que é ser bem-aventurado. Qual é o significado dessa palavra bem-aventurado? Para ver se se encaixa no nosso momento. Se a nossa vida se encaixa nessa vontade de Deus, que nós sejamos bem-aventurados. Dá um toque no seu irmão e diz assim: Deus quer que você seja bem-aventurado. Diga assim, ó, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurada. Essa é a vontade de Deus. Isso é o que Deus quer, irmãos. Isso é o que Deus deseja. E um dia o profeta disse: os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Eu é que sei os pensamentos de vós. E ele diz assim, ó, pensamentos de paz. Não é o contrário. Deus quer, Deus tem pensamentos de paz, de relacionamento. Deus quer o melhor. Ele disse: se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Olha só a promessa. Se você quiser, porque a decisão é sua, é minha, é nossa, é da igreja. Amém, irmãos? E aí a gente vai fazer uma leitura aqui, o Salmo 1, 2, 3. Sabendo nós que os Salmos é uma canção. Mas uma canção com uma letra, né, totalmente inspirada por Deus. Com lições belíssimas ali. Com lições de vida para nós, né? Diz assim o texto: bem-aventurado, olha só, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, olha só que legal aqui, ó. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela lê de dia e de noite, amém? Não, nela medita de dia e de noite. Para quê, irmãos? Olha aqui, ó.
ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, o qual dá o seu fruto, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperarás. Aleluia. Aqui o conceito aqui, tem vários, pode sentar, vários conceitos interessantes aqui. Ainda diz aqui como é que eu vou prosperar. Ali dá uma chave pra gente. Você vai sair daqui com uma chavezinha na mão. Como é que eu posso prosperar? Aí você vai olhar o texto anterior, que é o seu contexto, e ele vai dizer, ó, medita. Medita. E a gente vai ver o que é meditar, porque às vezes a gente acha que está meditando, né? Acha que está fazendo a coisa certa. E a Bíblia está dizendo o contrário. E a Bíblia tem palavras que são detalhes, que faz diferença a dessa para a vida da gente. A gente está com a vida totalmente medíocre, né? A gente está com a vida toda atrapalhada, toda enrolada, porque existem alguns conceitos que é importante a gente destacar, analisar, debruçar. E ele diz, olha, eu gosto desse texto, irmãos, eu debrucei sobre ele, porque aqui não tem nenhum preconceito. Ele não está dizendo que você não se deve se relacionar com quem não tem aliança com Deus, não está falando nada disso. Você vê que a expressão ali é o caminho dos pecadores. Atenção! Ali fala do caminho dos pecadores. Ele fala da roda dos escarnecedores. Olha só. E ele fala não se deter no caminho. Ó, vamos ser fiel ao texto. Olha o que o texto está dizendo. O varão que não anda segundo o conselho. Ele não está dizendo que não anda com ímpio. Ele está dizendo o seguinte: não anda o conselho. Ó, e ele diz mais, ó, no Salmo 1, ó, aqui, ó, bem fiel. Nem se detém no caminho. Não é o pecador. Por quê, irmãos? Porque não existe base social, relacionamento social, que distância. Não tem isso. Ah, mas a gente hoje vive no mundo virtual, da internet, da rede. Não, irmão. Isso não é relacionamento. Biblicamente, relacionamento é contato. E o contato não é virtual, é físico. Então, só existe igreja. A ideia da eclésia, o conceito de igreja é relacionamento físico. Não é à toa que o escritor do livro de Hebreus diz lá: não deixeis de congregar como é costume de alguns. Naquela época não tinha rede social, não tinha internet, não tinha Twitter, não tinha nada disso. É relacionamento insubstituível, porque é nesse relacionamento na horizontal com os irmãos que eu desenvolvo, que eu cresço como pessoa, que eu cresço espiritualmente. E aí o Salmo diz o seguinte, vamos lá, irmão. Ele diz: bem-aventurado, bem-sucedido, feliz essa pessoa. E aí você vai pegar a palavra, vai ver aquele que desfruta da graça de Deus, aquele que tem a graça de Deus. E se você tem a graça de Deus, você é um bem-aventurado. E se você não tem a graça de Deus, vai pedir misericórdia. Porque sem a graça de Deus, estamos perdidos. Sem a mão de Deus sobre a nossa vida, estamos perdidos. Não dá para dar um passo sem Deus. E ele fala algumas coisas que devemos evitar, irmãos. Muitas vezes é o que nós vivemos no nosso dia a dia. Ele diz, olha, quando ele diz: não andeis segundo o conselho. Eu não posso seguir propósito, estilo de vida, conceito de vida, filosofia de vida. Então ele está dizendo que isso vai nos atrapalhar quando eu vivo, quando eu sigo o conselho dos valores atuais. Quando eu sigo a filosofia do dia a dia. Olha o que ele está dizendo.
não está falando da relação com a pessoa, que não tem problema, porque se assim fosse, Jesus não comia com pecadores e publicanos. Se fosse assim aquela oração de Jesus em João 17, não estaria escrito: Pai, peço que os tire do mundo. Amém, gente? Não, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então o problema não é o relacionamento com a pessoa. O problema é eu aceitar aquele conceito. O problema é aquela filosofia de vida. O problema é aquele estilo de vida. E muitas vezes isso tem nos influenciado. Aí está o problema. Nesse negócio, muitas vezes a gente tem sido influenciado. E nós não podemos negociar, irmãos, a nossa fé, a nossa profissão de fé, a nossa confissão de fé é inegociável. E muitas vezes a gente quer andar igualzinho, muitas vezes a gente adota aquele conceito de vida dos nossos pais, da nossa família. Eu não quero desagradar meu filho, eu vou fazer aquilo para ele. Eu não quero desagradar o marido, eu não quero desagradar minha sogra, eu não quero desagradar meu sogro, eu não quero desagradar meu vizinho, meu amigo, eu não vou. E às vezes aceita aquele conceito. Aí está o problema. Aceita aquele estilo de vida da pessoa totalmente estrambelhado. Aceita aquele conselho. E às vezes, irmãos, estamos vivendo exatamente igual. Aquele conselho, aquela filosofia de vida, aquele estilo de vida que eu acabei abraçando para não para que não haja um descontentamento. Eu não quero problema com meu marido, eu não quero problema com minha filha, eu tenho que... Não, aí abraça, aceita aquele conselho, aceita do jeito... Não, ele está dizendo que tem que evitar, porque se nós não evitarmos, não seremos bem-aventurados. Nós não podemos aceitar valores que não são compatíveis com aquilo que nós fomos ensinados. Eu não posso pensar igual, e não precisa, para que eu ande com alguém, para que eu me relacione com alguém, pensar igual a ela. Não! Aí está o problema. Não! Não pode ser assim. E hoje eu vejo que muitos problemas é assim. A gente abata o estilo da pessoa. A gente não entristecer a pessoa, para manter aquele ambiente, eu negocio, abro mão dos meus princípios. Isso que tem acontecido, eu tenho visto. Quando eu debruço nesse texto, eu começo a refletir ali. O que está falando aqui no texto? Que eu tenho que evitar, porque senão eu não vou ser bem-aventurado. Porque senão eu perco a bem-aventurança. E é o que acontece. Ele fala em andar, fala de seguir aquele caminho. Seguir aquele conceito. Seguir aquela filosofia de vida da pessoa. Seguir aquele estilo de vida. Isso não é desculpa, meu irmão. Não. Meu marido não ficar chateado, eu vou ter que fazer isso. Mas aí você está negociando. Você precisa fazer isso? Você precisa ser igual? Não. Segundo ponto aqui, você vê que isso leva a declínio moral, declínio espiritual. Você vê, andar, aí agora deter-se. Não é apenas seguir. O verbo aqui é deter-se, que é se acostumar. E a pessoa acostuma com aquela vida. Aquela vida que não é a sua. Aquela vida que não foi Deus que te deu. Foi uma escolha sua de querer se adequar àquele ambiente, de querer manter uma herança de família. E aí você não rompe com isso. E aí você vive assim. Totalmente fora daquilo que Deus quer, e não é um bem-aventurado. Porque bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado é satisfeito. E muitas vezes você está dentro da igreja insatisfeito. Frustrado. Mas por quê? Porque
bem-aventurado. Mas por quê? O que está vendo na máquina? Na engrenagem da sua vida. E aqui vai falando alto, né? Deter-se, já se acostumou, está se acostumando. E ali no hebraico, essa expressão indica viver como outro vive. Olha só. Aí adota aquele estilo de vida. Não é um ato momentâneo como andar, né? Agora você já tem raízes. Já virou um estilo de vida. E aí vem, não deter-se, aí vem, assentar-se. Você percebe que é algo progressivo. São condutas progressivas. Só está colocando a pessoa para andar para trás. E aqui já fala, assentar-se. Se tornou um deles. Agora a coisa foi grave. Agora você está aí igualzinho o seu marido. Se igualou. Você está igualzinho aquele parente que está fazendo um monte de coisa. Aquele parente está fazendo um monte de pensa, um monte de coisa. Você está igualzinho. Esse cuidado que nós temos que ter. De não sermos influenciados. De não negociar os nossos valores. De não nos tornarmos um mal exemplo. De não nos tornarmos uma pedra de sapata, não, tropeço. E muitas vezes nós temos sido pedra de tropeço. Muitas vezes nós temos sido um mau exemplo. Choca, né? Mas tem que falar a verdade. Né? Para a gente refletir. Para a gente saber se a gente realmente é um bem-aventurado. Tem sido um bem-aventurado ou não. E Jesus deixou claro o que nós somos. Ele disse: nós somos luz para o mundo e sal da terra. Os dois elementos. Ele deixa claro isso. Ele não disse vocês serão, ele disse vós sois. Lembra disso? Eu sou luz, eu sou sal da terra. Que são metáforas, são elementos da vida que Jesus usa. Elementos naturais, para dizer, olha, você como sal precisa preservar os valores que você recebeu, os princípios aos quais fomos ensinados. Você precisa preservar como sal. Muitas vezes a gente entra aqui, ouve, poxa, chega lá fora, surgiu um problema qualquer, surgiu uma situação qualquer, a gente entra em desespero e aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente ouviu que ele tinha que cair na caixa, né? Não cai, se perde. Tudo aquilo se perdeu. Por algum problema, por causa de uma circunstância. Muitas vezes acontece isso e a gente esquece que nós somos sal e luz. E a luz, né? Ilumina, né? E é lá em Romanos 12, 2 diz o quê? Olha, não vos conformeis com este. Nada mais está falando do que você preservar os valores que você tem aprendido. Por quê? Porque a coisa está séria, feia. Os valores já não tem mais valores. A sociedade cada vez mais complexa. E a igreja precisa voltar às origens. E aí vem esse texto para chamar a nossa atenção. E a oração de Jesus, peço
Não que os filhos do mundo, mas que os livre do mal. Essa é a oração de Jesus. Ninguém pode viver isolado. O homem foi criado para transformar o ambiente de vida. É isso? Não é isolamento. E aí nós temos que combater a causa, meu irmão. Nós temos que evitar essas questões que a gente já mencionou. Porque essas questões, esse envolvimento, esse com o estilo de vida, com o conceito, com a filosofia de vida, com o propósito de vida comum, está tirando o nosso apetite. O nosso apetite. Ó. E qual apetite? Está dizendo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, esse é o ideal. Aleluia. Essa é a chave de saída. Ele está dizendo onde está a saída. Para isso. Para que eu não seja envolvido. Para que eu não seja envolvido, eu preciso entender que existe uma chave. Né? O que é que está tirando o nosso apetite? Ele já disse. Andar, beber e assentar. Aí ele diz, ó, antes tem o seu prazer. E o que tem tirado esse prazer? Essas coisas que acabamos de mencionar. Que nós precisamos combater, que nós precisamos ter o cuidado, porque vamos perder o apetite. E nós não podemos, amados, viver do passado. Quantas vezes conhecemos pessoas, né, pastor Mar, que diz assim, ó, 20 anos atrás eu era uma bênção na igreja, eu estava lá no ministério, eu estava fazendo isso e aquilo, de hoje não faz mais. Perdeu o apetite. Nós temos que ter um cuidado, irmão, para não perder o apetite. E isso independe do tempo de vida espiritual, do diploma que você tem de lá, certificado e batido, que é até bonito para recordar, né? O tempo de carteirinha de igreja, isso não vai resolver. Isso não vai devolver o apetite. Porque antes orava, antes jejuava, antes lia a Bíblia. E muitas vezes não faz hoje, perdeu o apetite. E Deus está falando hoje que vai devolver, que está te mostrando o caminho para que você tenha de volta o seu apetite. Glória a Deus. Você que eu estou desanimado aqui, calma, tem jeito. Aleluia. Vou fazer, né? Estou recordando o saudoso pastor Azael. Falava isso, tem jeito. Como é que isso tem jeito? Isso tem jeito. Você está sem apetite? Calma aí, tem jeito. Deus dá jeito. E você precisa. Porque se você não tiver apetite, não será, ou não permanecerá bem-aventurado. Aí você vai contar, bem-aventurado, feliz, está satisfeito. Chega aqui, parece que é por obrigação, já viu? Eu estou dentro da igreja, né? Mesmice, não muda nada. Não é, gente, é verdade. O que é isso? Da falta do apetite. Olha aí. Está precisando de remédio. E a Bíblia vai te dar o remédio aqui. Para voltar esse apetite. A Bíblia tem a solução.
Te dá uma medicação certinha. Não precisa ir por aí, não. Não precisa entrar em desespero. Porque tem o remédio. A Bíblia dá o remédio para que você volte a ter esse prazer. Antes de ter o seu prazer. O salmista nos ensinando o caminho para que a gente tenha prazer. Não seja algo assim, você ler por ler. Não. E a Bíblia fala aqui, ó, perdemos o apetite. Perdeu o apetite, não tem mais prazer. Uma coisa puxa a outra. Se eu não tenho apetite é porque eu não tenho prazer. Uma coisa puxa a outra coisa. É isso? Apetite. Perdeu. E se perdeu o apetite porque está de dieta. Isso é perigoso, irmão. Porque quando eu estou de dieta, eu estou deixando de nutrir. Eu estou doente. Cuidado. Porque a ausência de determinado nutriente vai fazer com que o meu corpo adoeça. Aí traz isso para o lado espiritual. É a mesma coisa. Eu vou ficar doente. Eu vou encher a igreja na hora de chamar aqui para a fila, uma fila enorme para oração. Então, em vez de eu estar orando para os outros, eu estou recebendo oração. Por quê? Eu estou doente, eu estou fraquinho, eu estou de dieta. Não tem isso para a igreja, dieta da igreja, né? Não tem, né? Dieta da palavra, não tem. É igual aposentado. Você está aposentado no ministério. Não é para ficar em casa, não. Jubilado, né? Aposentado no ministério. Não é para ficar em casa. Não. Esse negócio de culto em casa é bom? É. Mas só para quem está dodói. Quem não pode vir, está com alguma comorbidade. Agora peguei a palavra certa, né? Quebrou minha língua agora. Comorbidade. Isso. Quem tem alguma comorbidade justificável, não vem, está em casa, culto em casa. Ou a igreja vai à casa. Então, é. Porque assim era uma. É isso? A atividade não era assim? A igreja não tinha. Vai de casa, culto, partido do pão. Ia nas casas. Era assim que era feito. Você não pode vir, mas eu posso ir lá. Então, é. Dá um grupinho. Combina e vai lá levar o alimento, vai lá levar, né, o que tem que ser levado. E aí, a igreja está cumprindo o seu papel. É um prazer, irmão. Aí diz aqui, olha que coisa linda aqui. Ó. Onde tem o prazer na lei do Senhor e no sua lei, medita de dia e de noite. A expressão aqui é meditação. Aí eu fui na curiosidade, eu sou muito curioso, dá uma pesquisada. Sabe o que é meditar? A palavra no original é mastigar. E quando você mastiga alguma coisa, é porque você tem o quê? Não, tem dente sim, claro. Não, mas banguela também. Se você não dente, não consegue lá, dá um jeito, né? Faz uma papinha e faz, né? Você está mastigando. Você está o quê? Decompondo aquilo ali. Ó, isso é meditar. Olha a meditação. Muitas vezes você não está mastigando, não. Como é que alguma coisa vai fazer efeito se você não ingere, se você não mastiga, vai chegar até seu estômago? E você sabia, né? Diz os médicos, se você não mastiga bem o alimento, o que acontece? Faz bem a beça, né? Não, você tem uma série de problemas, né? Porque se eu não mastigo, alguém tem que fazer esse trabalho, né? E aí você vai sobrecarregar. Eu estou conjecturando, tá? Eu não sou médico, não. Estou até arriscando aqui. Mas, vamos lá, na lógica, eu mastigo para que o alimento chegue bem. Isso, foi triturado. Nossa, triturado, tratou, né? Bem ali. E aí você vai facilitar os órgãos internos, completar o trabalho.
Porque senão sobrecarrega os outros. Então, meditação. Ó. Eu tenho que desenvolver isso. Meditação. Ah, então não é uma simples leitura. Eu tenho que mastigar. Ah, agora eu estou entendendo. Esse é o remédio para que eu seja bem-aventurado e combata aqueles problemas citados no primeiro versículo do livro de Salmo. É verdade. É isso mesmo. Aí é simples. E aí eu vou entender o que é mastigar. Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para quê? Isso é mastigar. Ela está guardada. Ah, adianta eu levar a Bíblia para lá e para cá? Não. É importante, mas não adianta. Se ela não estiver guardada, se ela não estiver na sua memória, se ela não estiver, como ele falou, mas guardada por quê? Por que eu guardo algo? Eu só guardo algo quando ele é importante. E quando eu guardo é porque eu quero, começa com U, termina com E. Eu quero usar. Não. Eu só guardo algo quando eu considero importante. Segundo a premissa verdadeira. É o que eu quero usar. E aí que ele diz, eu guardei a sua palavra no meu coração para quê? Para não pecar contra ti. E ele já diz lá no outro salmo, lâmpada para meus pés é o quê? É a tua palavra. Olha aqui, Salmos 119, 105. Aí. Isso é meditação. E eu preciso da meditação. Por quê? Porque aqui está dizendo, será como árvore plantada. Olha aqui, irmão. Junto ao ribeiro de água. Ele pega, ele compara a árvore plantada com o justo. Com o homem justo. A árvore plantada com o homem justo. E a árvore está plantada. Atenção. Plantada por quem? Deus, seu agricultor. Não brotou por acaso. Vai, irmãos. Plantar. Deus plantou. Se Deus plantou, meu irmão, fica quietinho ali. Deus plantou. Você não foi brotado, não brotou por acaso. Você já viu alguns lugares que você vai? Você deixou cair uma semente? Não tinha nem um propósito, mas deixou cair. Qual semente de manga, um caroço de manga? Você vai ver algum tempo depois, vai ali, brotou. Não é isso. A texto está dizendo árvore plantada. Ora, se foi plantada por alguém. Então Deus te plantou, então você vai dar fruta, amém, irmão? Árvore plantada. E ele quando planta, irmão, se Deus te plantou, ele te plantou próximo às árvores do ribeiro. Porque Deus, se ele te plantou, é porque ele quer que você dê fruto. E se ele quer que você dê fruto, é porque ele planta num lugar fértil. Uma coisa puxa a outra. Ali diz árvore plantada, não é brotada. Você está brotada. Se foi brotado, eu não posso dar certeza de que você vai dar fruto. Mas se Deus te plantou, eu te garanto que você vai dar fruto. Por quê? Porque ele, quando te planta, ele te planta num ambiente. Aleluia! Glória a Deus! Árvore plantada junto ao ribeiro de água. E o que é um ribeiro de água? Resposta certa, Zé Rodrigues. Ribeiro de água é aquele que a água está parada, amém, gente? Não, é uma água corrente. E o que é uma água corrente? É uma água que está sempre se renovando. Corrente, se renova, porque as coisas de Deus é assim, se renova.
velho, ah, meu irmão, tá esquisito. Porque as coisas de Deus se renovam. Ah, mas eu tenho uma idade melhor ainda. A sua idade mostra que você tem a bênção da longevidade. Amém. Glória Você a não Deus. está ultrapassado. E para Deus, na velhice, darão fruto. Glória a Deus. Aleluia. Não tem isso aposentado. Igreja não, você não está aposentado na igreja. Você pode estar aposentado lá no seu trabalho. Você pode estar aposentado lá no ministério, jubilado. Mas da igreja não. Na velhice darão frutos. Árvore plantada. Aí, ó. Aqui que coisa. Já terminei. Árvore plantada. E aí, aqui, irmão, ó. Olha que coisa tremenda, ó. Já terminei. Já terminei. Voltando aqui, ó. Só para fechar. Ó. Árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto à estação própria. Que legal. Não tem precipitação. O fruto vai na estação certinha. E qual é a estação que a gente tem? Primavera, é isso? Verão, outono, e aqui, né? Nosso calendário, né? Primavera, verão, outono e inverno. Você vai dar o fruto da estação certinho. Vai ser no tempo ali certinho. Não se atrasa e não se adianta. É no tempo certo. O fruto é no tempo certinho. Não se preocupe com isso. Medita. Medita. Não se preocupa. Porque o fruto virá na estação certa. E você vai colher esses frutos. Amém? Você vai colher os frutos da estação certa. Da estação certa. Você vai colher os frutos. Nós vamos colher os frutos na estação certa. Ah, eu vou colher no verão. Não, na estação certa. Não se preocupe. Deus está cuidando. Ah, eu vou colher na estação certa, meu irmão. É o que Deus disse. É o que está revelado na estação certa. Ele te colocou, ele te plantou como árvore junto ao ribeiro de água. E tem gente que quer sair, não é? Tem gente assim. A Bíblia diz que Deus plantou no ribeiro, irmãos, ali, ó, no lugar fértil. E aí o que a pessoa faz? Arranca e vai. Alguns têm propósito, amém. Outros não. Outros é a vontade própria. Ela decidiu. Fala com o teu irmão aí, eu não brotei não, meu irmão, fui plantado. Fala aí. Porque eu não fui brotado não. Eu fui plantado. Aleluia. Eu não estou brotado aqui não. Eu fui plantado. Diz o seu irmão. Diz aí para ele, me ajuda. Me ajuda aí, mano, na pregação. Me ajuda. Ajuda na pregação, me ajuda. Fala assim, você não foi brotado não. Você foi plantado. Me ajuda aí, me ajuda. Me ajuda. Terminei aqui agora. Precisa não. O irmão já levantou o dedo ali assim, ó. Calma, já terminei. Eu sei que esse T aqui é T de tempo. Eu sei, irmão. Terminei aqui agora. Olha só. Olha só. Estação própria, cujas folhas não caem. As folhas não caem. As folhas não caem. E pode chover. Pode ventar. Cai temporal. A Bíblia diz que as folhas não caem. Glória a Deus, aleluia. E se ela não cai, porque ela não fica seca. Quando é que a folha cai? A resposta está certa, a pastora está olhando. Quando ela fica seca, ela vai cair. Aí a folha cai. Ela está verdinha, ela não cai não. Difícil, cai não. Cai não. Não, naquele grupo que eu falei, não, mas cai não, cai não. Cai, não cai não. Cai não. Já foi, nem sei quem, são os dissidentes. Mas não tem mais esse grupo. Ah, mandou parar, beleza. Mandou parar, estou parando. Parei, ó, parei. Aqui, ó, só para finalizar, agora é só finalizar. Pode deixar que é para finalizar já. Já terminei. Isso.
Isso aqui, ó. Olha o que diz aqui. Olha aí. Ó. E tudo quanto fizer. E tudo. Peraí, calma. E tudo quanto fizer. Algumas coisas, amém? Não, tudo. Aleluia. Se você continuar sentado, não vou parar. Você vai continuar. Gente, tudo o que fizer. Ih, meu Deus. Tudo o que fizer. Olha o que a Bíblia fez, irmão. Olha o que Deus fez. Quer dizer o seguinte, ó. Tudo que você fizer. Tudo que fizer vai prosperar. Onde colocar tuas mãos, será abençoado. Onde pisar teus pés, será cumprido. Estou falando aqui. Tudo que fizer prosperará. Aí o que eu preciso? Eu preciso meditar nela. Calma. Eu preciso mastigar. Calma. Mastigar, meditar. Ah, meu Deus. Fica de pé, por favor. A gente orar. Eu sei que tem gente aqui que está sentindo uma folha seca. Está se encaixando naquela música, né? Uma folha seca caída no chão. Como é que é? Para os outros pisar. E você comeu. Ah, tá. Uma folha seca. Você não é uma folha seca. Isso. Ah, para onde o vento levar? Não. Não é assim. Eu vou para onde o vento levar, não. Eu vou para onde Deus me levar. Não é o vento me levar. É Deus. Eu vou para onde Deus me levar. Amém? Fecha teus olhos. Muitas vezes a gente é assim, irmãos. Ele está aqui dentro, está rindo, o semblante está aparecendo, e às vezes apenas um comportamento. Não é a realidade. Às vezes a gente sente uma folha seca. Às vezes a gente acha que não foi plantado como árvore, a gente sente que foi um broto, apenas brotou por acaso. Ah, brotei. E Deus está trabalhando na sua vida nessa manhã. Deus está trabalhando na sua vida para mostrar que você foi plantado. Que Ele te colocou no ribeiro de água. Para que você dê fruto. Para que você seja viçoso, viçosa. Árvore com vigor, com crescimento espiritual. É isso que o Senhor quer. É isso que Deus quer. Deus transforma hoje você numa árvore viçosa. Receba. Uma árvore plantada junto às águas de ribeiro. E essas águas de ribeiro é águas correntes, porque elas se renovam. E é isso que Deus quer. E é isso que eu profetizo sobre a tua vida. Uma árvore plantada, uma árvore viçosa, uma árvore dando fruto. E que Deus faça, e que nós sejamos bem-aventurados. E tudo o que fizermos, é o que diz a texto no finalzinho, prosperará. Aqui não está dizendo que vai prosperar, não. Aqui é prosperará, algo contínuo. E é isso que eu profetizo sobre a vida da igreja. E faço isso em nome de Jesus.